tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje nós vamos continuar com a nossa revisão da prova de amanhã, que vocês já receberam aí a essa altura do campeonato. Tá? Hoje a revisão ela será sobre interpretação textual e gêneros textuais, tá bom? Vamos falar um pouco sobre esses dois tópicos, tá bom? Na aula passada a gente teve a nossa revisão sobre gramática, onde nós vimos aí as vozes verbais e a transitividade verbal. Dois assuntos importantíssimos também, como vocês sabem, e na questão das vozes verbais a gente ainda vai completar um pouquinho. Ainda faltou a gente falar um pouquinho sobre as vozes verbais, a parte reflexiva, e hoje também dando continuidade à parte interpretativa e à parte de gêneros textuais. Como vocês sabem, serão 3 questões de interpretação e 2 questões de gêneros textuais. Portanto, teremos aí mais 5 questões fora da gramática, tá bom? Gêneros e interpretação textual, pessoal, são parecidos. Vocês vão ver que vocês vão precisar utilizar a mesma dinâmica, a mesma forma em um ou outro. E, novamente, como eu já falei para vocês, a prova ela está fácil, não é uma prova difícil, mas vai requerer de vocês bastante atenção para que vocês possam responder as questões. Tá? Mas, novamente, pessoal, a prova ela não está difícil, é uma prova fácil, de fácil compreensão. Tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar a nossa aula. Vamos continuar, primeiramente, falando sobre as vozes verbais, finalizar as vozes verbais, a voz reflexiva, que nós não chegamos a vê-la com tanta ênfase, e passando para algumas dicas de interpretação textual. Na realidade, pessoal, na prova de interpretação textual, não tem muito o que a gente rever. São apenas questões interpretativas. Ou seja, questões que vão requerer de vocês que vocês vejam, se atentem ao texto, tá bom? E respondam as questões corretamente. Mas não tem realmente muito o que nós debatemos nessas questões. São apenas questões interpretativas, tá bom? Então vamos lá. Antes de iniciarmos, vou colocar o cabeçalho aqui para a gente poder dar início à nossa revisão, à finalização. Hoje é a nossa última aula de revisão, tá bom? Então, pessoal, cabeçalho feito. Então, vamos lá para a nossa prova de gramática, né? Como eu disse para vocês, o primeiro conteúdo que a gente vai rever vão ser as vozes verbais. A gente já chegou a analisar aí a voz ativa, passiva e reflexiva. Então, voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. A voz ativa, como vocês sabem, nós enfatizamos o sujeito, tá bom? Então, na voz ativa, nós enfatizamos o sujeito. Na voz passiva, pessoal,
a ênfase ela recai sobre o complemento, o objeto, tá? Então, enfatizamos aí o complemento, que é o objeto, tá bom? E por último, temos aí a voz reflexiva, tá bom? Na voz reflexiva, como eu expliquei para vocês, resumidamente, a ação ela se volta para o sujeito. É como se o sujeito, ao mesmo tempo que ele realiza a ação, ele também recebe a ação. Então, a voz reflexiva Então, na voz ativa, como vocês estão vendo aí, nós enfatizamos o sujeito. Na voz passiva, a gente enfatiza o complemento. E na voz reflexiva, a ação praticada pelo sujeito se volta contra ele mesmo. Ou seja, pessoal, a ação ela volta para o próprio sujeito. Então, por exemplo, se a gente pega aí, vamos dizer, João cortou a carne. João cortou a carne. Então, a gente tem aí o sujeito, que é João, o verbo, que é cortou, e o complemento, que é carne. Tá bom? João cortou a carne. Isso aqui está na voz ativa. Voz ativa, enfatizando o sujeito. Como é que ficaria isso aqui na voz passiva? Na voz passiva, o complemento vem para frente. Então, a carne, aí temos aí, foi cortada por João. Então, na voz passiva, a gente vê aqui que houve uma pequena alteração na estrutura da frase. Então, a carne foi cortada por João. Bom, o complemento ele passa a ser o sujeito, né? E eles mudam de posição, beleza? E por último, na voz reflexiva, João se cortou. Ou então, João cortou-se. Então, na voz reflexiva, quando a gente utiliza esse pronome aqui, o se, é como se a ação ela voltasse para o próprio sujeito, que é João. Então, a ação ela meio que volta para ele, tá bom? Tem um efeito retorno. Ele cortou e o corte veio sobre ele mesmo. Deu para entender, pessoal? Então, na voz reflexiva é isso que vai acontecer. A ação ela vai voltar para o próprio sujeito. Beleza? Deu para entender? Pronto. Então, é isso que vai acontecer aí na voz reflexiva. Tá bom? Pronto. Então, finalizamos aí essa parte de vozes verbais. Tá bom? Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. E agora a gente passa para a prova de interpretação textual. Na prova de interpretação textual, pessoal, eu vou apenas dar algumas dicas para vocês e com certeza vão ajudar vocês na hora de vocês realizarem a prova. Bom, quais dicas são essas? No total são mais ou menos 7 dicas. Essas 7 dicas com certeza vão ajudar vocês na hora de responder as questões interpretativas, tá? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem aí a primeira dica que eu dou para vocês quando vocês forem realizar a prova, não apenas essa, mas todas as provas de interpretação textual. É a seguinte. Ler o texto cuidadosamente e pausadamente. Ler o texto cuidadosamente e pausadamente, tá? Então, uma dica que eu dou para vocês sempre, pessoal, que vocês forem ler algum texto, vocês leiam cuidadosamente e leiam pausadamente. Ou seja, pessoal, não adianta vocês lerem com pressa
não adianta vocês lerem rápido, não adianta vocês lerem aceleradamente, não, pessoal. Leiam com calma, mesmo que o texto seja grande. Por quê? Assim fica bem mais fácil de vocês conseguirem interpretá-lo. Muitas vezes vocês não conseguem interpretar o texto porque vocês simplesmente não o leem, tá? Porque vocês simplesmente não leem cuidadosamente. Então é necessário que vocês façam essa leitura cuidadosa para que vocês consigam interpretá-lo corretamente. Senão, a interpretação ela não vai acontecer, tá bom? Senão, não vai haver interpretação. Okay? Então, leiam o texto cuidadosamente e pausadamente, tá bom? Vamos lá. Segundo, sempre marquem as palavras que vocês não conhecerem. Um outro problema seríssimo, pessoal, é que muitas vezes a gente vê uma palavra que a gente não conhece e a gente simplesmente deixa passar, como se aquela palavra ela não estivesse ali. Isso é muito sério e isso pode comprometer todo o seu texto, toda a compreensão textual. Por que isso pode comprometer toda a compreensão textual, professor? Porque, gente, quando você vê uma palavra, por menor que ela seja e por mínima que ela pareça, mas ainda assim ela pode ter um significado que altera todo o contexto da situação, da oração. Então, em alguns casos isso vai acontecer, em alguns casos uma única palavra ela vai mudar, alterar todo o sentido da oração. Por isso é importante que vocês conheçam o significado de cada palavra, tá? Conheçam o significado de cada palavra e isso vai ajudar vocês na hora de realizar a interpretação. Bom, vejam o significado de cada palavra e isso com certeza vai ajudar vocês na hora de interpretar. Minha dica é: marquem, sublinhem, tá? Escrevam em um caderno de anotação, alguma coisa do tipo, tá? Para que vocês possam lembrar e depois pesquisar no dicionário. Isso com certeza vai ajudar na interpretação. Foi mal, pessoal. Estava respondendo algumas dúvidas aqui do pessoal, tá? Então vamos voltar para cá. Então, marquem as palavras que vocês não conheceram. Bom, essa dica ela é essencial. Ela vai ajudar na interpretação textual de vocês, beleza? Vamos agora para o terceiro quesito. Vamos lá, terceiro quesito. Perdão, terceira dica. A terceira dica, pessoal, que eu dou para vocês é: separem cada parágrafo e identifiquem sua ideia principal. Separem cada parágrafo e identifiquem sua ideia principal. Tá? Isso com certeza, pessoal, vai ajudar vocês a interpretar o texto melhor. Por quê? Porque cada parágrafo ele possui uma ideia única. Tá? Na verdade, a separação de parágrafos ela é feita por ideias. Cada parágrafo ele apresenta uma ideia diferente. E se você separar o parágrafo e conseguir identificar a ideia principal do parágrafo, com certeza você vai conseguir ter uma interpretação melhor do assunto, tá bom? Então, uma dica muito importante é: separem cada parágrafo e identifiquem sua ideia principal, tá bom? Mas como é que eu vou conseguir, professor, identificar a ideia principal do parágrafo? A dica que eu dou para vocês, pessoal, é que vocês façam resumos de cada parágrafo, tá bom? Quando vocês resumem um parágrafo, especialmente se for um parágrafo longo, isso ajuda vocês a conseguirem entender a ideia principal do parágrafo. Façam um tipo de síntese, um resumo. Peguem um parágrafo e façam um resumo do que aquele parágrafo qual é a ideia principal dele. Tá? Se vocês conseguirem fazer um resumo com aquele parágrafo, quer dizer então que vocês conseguiram entender a ideia principal dele.
Lembrando que fazer resumo não é diminuir as palavras, não. Diminuir a quantidade de palavras. Reduzir a quantidade de palavras. Não. Fazer um resumo é quando você pega a ideia principal e sintetiza e remove tudo aquilo que é desnecessário. Isso é um resumo. Tá bom? E é isso que vocês precisam fazer. Peguem cada parágrafo e sintetizem a sua ideia. Tá bom? Coloquem apenas as ideias principais do parágrafo. Tá bom? Quarta dica. Na quarta dica, pessoal, como eu já falei, é essa, né? Fazer o resumo. Quinta dica agora. A quarta dica é importante, viu, gente? Quinta dica agora. Qual é a quinta dica, pessoal? Tentem interagir com o texto. Quando vocês estão lendo o texto, vocês precisam, além de ler, vocês precisam interagir, tá? Interagir com o texto. Tá? Vocês precisam interagir com o texto. Tentem acompanhar o raciocínio do autor, tá? Porque se vocês apenas lerem o texto, vocês não vão conseguir chegar à conclusão proposta pelo autor. Bom, então vocês precisam realizar um tipo de interação com o texto. Essa interação vai fazer com que vocês consigam acompanhar a ideia do autor ao decorrer do texto. Bom, interajam, façam perguntas, tá? Tentem fazer perguntas e tentem encontrar as respostas para as perguntas de vocês. Façam questionamentos. Isso com certeza ajuda vocês. Essas dicas aqui, pessoal, elas se aplicam em geral, de forma geral. Até porque na nossa prova, os textos eles não são longos. Mas em outras provas futuramente, vocês vão se deparar com textos longos, textos que requerem muita concentração, textos que requerem muita aptidão, tá? E muito raciocínio lógico. Portanto, essas dicas elas vão com certeza ser úteis para vocês, tá bom? Sexta dica, claro, essa não poderia ser diferente. Crie hábitos de leitura. Eu acho que uma das grandes dificuldades que nós temos tido com o problema de leitura e de interpretação textual é porque a maioria das pessoas que apresentam esse tipo de dificuldade, elas não têm hábito de leitura. Elas não leem habitualmente. Bom? Então, o que é que acontece? Como elas não leem habitualmente, elas não conseguem desenvolver essa interpretação textual correta. Tá bom? Elas não conseguem desenvolver essa interpretação correta. Por quê? Se você não cria hábito de leitura, se você não tende a ter esses hábitos, então com certeza você não vai conseguir adaptar a sua mente para isso. É uma questão de prática, pessoal. É igual ao futebol. Se você não pratica e quer fazer um gol de primeira, é difícil. Mas se você já tem a prática, já tem o manuseio, com certeza você vai conseguir pelo menos um gol. A mesma coisa é na leitura, pessoal. A mesma coisa é na leitura. Você precisa criar hábitos de leitura. Com esses hábitos de leitura, você vai conseguir desenvolver melhor a sua habilidade interpretativa, tá bom? Vocês podem ler livros de vários gêneros diferentes, tá? Não fiquem presos a apenas um gênero, não fiquem presos você gosta de comédia, mas não fique preso apenas ao gênero de comédia. Leia outros tipos de gêneros textuais, leia outros tipos de textos, tá? Não fiquem presos a um único tipo textual, porque isso também vai limitar bastante vocês. Eu acho que essa poderia ser uma outra dica. As pessoas normalmente, quando gostam de ler, elas gostam de ler apenas um tipo de livro. E isso é complicado, pessoal. Isso com certeza vai complicar a vida de vocês. Por quê, professor? Porque se vocês leem apenas um tipo de livro, então vocês vão se acostumar com apenas aquela estrutura, tá? E se vocês se acostumam com apenas aquela estrutura, vai ser difícil de vocês conseguirem interpretar outros tipos de textos, tá bom?
Ok, pessoal? Então, leiam todos os diferentes tipos de gêneros. Essas foram as nossas 6 dicas, tá? Para que vocês melhorem a interpretação textual de vocês, beleza? Eu tenho certeza que vocês, com essas dicas, vão conseguir tirar ótimas notas. Vocês já conseguiram acompanhar todo o conteúdo, vocês já tiveram um ótimo desempenho nas provas anteriores, e eu tenho certeza que nessa prova não será diferente. Vocês terão o mesmo desempenho que na prova anterior. Apenas se esforcem, continuem como vocês já o têm feito, tá bom, pessoal? E com certeza vocês vão conseguir obter um ótimo desempenho nessa prova, tá? Vou dar falando que tive que pausar aqui rapidinho para dar uma explicação aqui na sala, tá, gente? Então, como eu estava falando para vocês, tá bom? Como eu estava explicando para vocês, vocês vão conseguir ótimas notas, tá? Só precisam prestar atenção nas questões, tá bom? Desculpem as interrupções, porque hoje aqui está um pouco complicado aqui na sala, tá bom? A gente precisa estar dando algumas explicações aqui, mas eu acredito que vocês conseguiram entender todo o ponto que eu quis passar aqui. Vocês foram ótimos nas provas anteriores e tenho certeza que vocês vão ser também nessa, tá bom? Atenção à prova, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me consultar no WhatsApp, que eu e todos os outros professores estamos à disposição. Terminamos aqui a nossa revisão da prova, tá bom? Próxima aula já iniciamos o nosso conteúdo normal, voltando ao nosso itinerário. Desejo a vocês ótimas provas, desejo a vocês aí um bom descanso também, claro, que vocês vão precisar para realizar essas provas, tá bom? Se atentem às orientações. A última orientação que eu tenho para vocês é quanto à proposta textual. Na proposta textual, se atentem a letra legível, tá? Letra legível. Por favor, pessoal, utilizem uma letra legível, que eu consiga compreender. Se sua letra não é muito boa, você tem dificuldade na escrita, então fale com o papai e mamãe para ele poder escrever para você, tá bom? Você faz o texto e depois passa para o papai e mamãe escrever, para não ficar uma letra de difícil compreensão. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, novamente, estou à disposição de vocês lá no Classroom. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, boas provas para todos vocês, é o que nós desejamos. Tenho certeza que vocês vão tirar ótimas notas, tá bom? Então, eu vou deixar aqui também 30 segundinhos, caso vocês queiram copiar, porque isso aqui pode ser de grande ajuda, de grande valia para vocês, tá bom? Se atentem às orientações, não percam o prazo de entrega e nos vemos na nossa próxima aula. 30 segundinhos e em seguida eu finalizo a nossa aula. Tchau, gente, até a próxima.